Olá, assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste Tipo ao Vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojassombrada.com.br. Vocês estão vendo que eu tô sempre com a mesma roupa, alguma coisa assim, tá? Em vários vídeos é porque eu tô gravando tudo uma leva só, tá bom? E não se esqueçam de adquirir e garantir a sua caixa assombrada, ok? Bora lá então pro relato de hoje, que é este daqui. Noite de terror no sítio, vulto perseguidor. Olá, Ana, tudo bem? Me chamo Fulana. Fulana. E hoje contarei mais 2 relatos para você. Então tem 2 relatos aqui. Seria então Noite de terror no sítio e outro é o vulto perseguidor. Não são os mesmos? Deixa eu ver aqui, então. Deixa eu pôr aqui, ó. Então, eu vou pôr uma... Cadê? Uma barra! Opa. Aí, não sei. Vamos ver. Bom, vou contar aqui 2 relatos para você. O primeiro aconteceu no ano de 2012 e 2013. O segundo relato aconteceu em 2018. Antes de começar, assombrados, deixem o like para esse vídeo. Então vamos lá, todos os nomes trocados. Abaixo tem... ela mandou 2 fotos aqui, mostrando um pouco do local, dizendo que essas casas já não existem mais, foram construídas novas casas e de qualquer forma ficam no meio da floresta. É bem difícil alguém que não seja da família reconhecer. Fica a seu critério mostrar aos assombrados. Eu acho que seria legal mostrar para eles verem como era. Mas eu prefiro não mostrar, tá bom? Bom, pode ser identificado, enfim. Desde criança, eu e minha família temos o costume de ir para o sítio da minha avó materna. Darei aqui um resumo do local para mostrar que não havia chances de ser alguém, e sim algo. O sítio da minha avó é bem antigo. Quando minha mãe nasceu, em 1975, minha avó e meu avô já tinham esse sítio. Ele fica de frente para um rio, bem no meio da floresta. A cidade mais próxima fica a 1h30 de barco. E é uma cidade pequena, com uns 10.000 habitantes. Esse rio é conhecido porque em todo o seu percurso tem vários sítios e fazendas. Porém, é um bem afastado do outro. E o da minha avó é o último sítio, ou seja, fica bem no fim desse rio, sendo que só se chega nele por barco, lancha ou bote, e perto do sítio dela só havia mais um, o da minha tia. O resto dos sítios ficavam bem afastados. Íamos sempre umas 10 a 15 pessoas, tios, primos, a minha avó, né? Imagina a alegria da criançada. Ficávamos o dia inteiro no rio. Comíamos peixe fresquinho, dávamos sal pro boi na palma da nossa mão. Tempos muito bons. E não tinha energia, não tinha energia elétrica nem água encanada. Não tinha Wi-Fi e até o sinal de celular era escasso. Pois bem, é nesse cenário que já aconteceu várias coisas sobrenaturais. Tanto com a minha avó, como com a minha mãe, com meu avô, meus tios e por fim com os meus irmãos e primos. No sítio da minha avó, a casa era pequena e bem simples, rodeada pela maior floresta do mundo, a floresta amazônica, e pelo maior rio do mundo, o rio Amazonas. A casa era de assoalho alto e madeira e tinha apenas 2 cômodos. O primeiro era uma cozinha, que era aberta, tinha paredes apenas nas laterais e uma porta que entrava para o segundo cômodo, que era um quarto de tamanho médio, com várias janelas e uma porta que dava para o rio. Lá nós atávamos as nossas redes e tinha uma cama de casal onde minha avó dormia, pois como é idosa, não pode dormir mais em rede. E todos dormiam no mesmo local. Era uma rede ao lado da outra. Quando dava umas 9 horas da noite, os mais velhos já se aquietavam em suas redes e mandavam as crianças aquietarem também, pois lá qualquer barulho é bem perceptível. E como eles queriam dormir, ninguém mais podia ficar acordado fazendo barulho.
A casa da minha avó ficava bem de frente para o rio. E no outro lado do rio era um espaço pequeno que dava até para atravessar nadando. Do outro lado do rio ficava a casa da minha tia, que ela não ia... ficava a casa da minha tia, mas ela não ia muito para essa casa. Então, na maioria das vezes, aquela casa ficava desocupada. Nesse dia em questão, os meus primos e irmão, que eram mais velhos, a maioria tinha entre 16 a 18 anos, eles não queriam dormir cedo. Queriam jogar baralho, jogar dominó, queriam conversar, fazer barulho. Então pediram aos seus pais para ficar na casa da minha tia. Afinal, lá eles não incomodariam ninguém. E os meus tios permitiram que fossem. Afinal, era ali, pertinho. Bastava eles gritarem que dava para escutar. Eles chegaram lá, se acomodaram e foram jogar. Meu primo mais velho, que aqui vou chamar de Dodô, ele queria caçar e convidou outro primo, o Rio, para ir com ele. Então os dois pegaram uma espingarda e foram caçar. E isso já era de noite, já era umas 8:30 da noite. E o resto ficou lá na casa jogando. Meu irmão, que era um dos que estavam na casa jogando, conta que eles jogavam e contavam as velhas histórias de visagens e riam muito, pois um ficava debochando da história do outro. Até que eles começaram a ouvir passos ao redor da casa. Meu irmão achou normal, pensou que eram os dois que tinham ido caçar e já estavam voltando. E aí aquilo que estava ali começou a bater na parede, perto de uma janela. Batia 3 vezes, toque, 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 e parava. Os meninos da casa se assustaram. E aí meu irmão falou bem baixinho que era o Rio e o Dodô, que ele ouviu os passos deles e agora os dois estavam tentando assustá-los. Aí os outros riram baixinho e decidiram dar um susto neles, para eles aprenderem a assustar direito. Então, eles foram até a janela de onde estava vindo o barulho e de forma rápida e sem fazer barulho, eles abriram a janela e gritaram para assustar os dois. Foi quando, para surpresa deles, não tinha ninguém ali. Eles ficaram confusos, mas não tão assustados. Imaginaram que eles deviam ter se escondido e começaram a chamar pelos 2 meninos, falando que já sabiam que eles estavam ali, que ouviram os passos e que era para eles aparecerem. Foi quando eles ouviram um tiro de espingarda lá no meio do mato. E aí cada um se tocou que aquilo que estava batendo na janela não podia ser os meninos, já que ouviram o tiro de muito longe. Eles fecharam a janela depressa e cada um ficou paralisado na sua rede. Não conversaram e nem jogaram mais. Por volta das 11 da noite, os meninos começaram a ouvir risos e conversas. E eram os dois chegando da caça, onde realmente tinham conseguido pegar uma cutia. Meus irmãos e primos relataram tudo o que tinha acontecido. Os dois, obviamente, não acreditaram. Acharam que era pegadinha, ou que os meninos mais novos estavam assustados e acabaram inventando isso. E assim foram dormir, com velas acesas, depois de muita insistência dos meninos. Quando eles pensaram que tudo já tinha acabado, mais algumas coisas pela madrugada aconteceram. Naquela madrugada ainda, o meu irmão disse que sentia alguém passando por baixo de sua rede incansavelmente. Passava de um lado para o outro debaixo da rede, e ele sentia isso passando e levantando a rede dele, inclusive. Demorava uns 2 minutos e passava de novo. Meu irmão conta que ele não ousava abrir os olhos e só rezava. Ele não queria saber o que era aquilo e não conseguiu dormir. O meu primo, Rio, o que caçava, sentiu uma coisa. Ele até hoje não sabe explicar se era uma mão ou sei lá o quê, mas ele sentiu algo pegando na perna dele. E ele, irritado, achando que era um dos outros garotos, se levantou e foi ver o que era. Quando, para seu horror, não tinha ninguém em pé. Todos estavam em suas redes, quietos. E aí ele lembrou que os meninos tinham falado e cuidou de voltar rápido para sua rede e cobrir o pé. Mesmo assim, ele ainda sentia algo ali por perto. Nenhum dormiu direito, e essas coisas só pararam completamente quando amanheceu o dia. Meu irmão não sabe o que chamou aquilo para ali.
se foi eles debocharem do sobrenatural e depois terem aberto a janela, ou se foi algo da casa mesmo. Porém, descartou a ideia, pois a casa nunca tinha apresentado coisas assim antes. Inclusive, Ana, eu já dormi várias vezes nessa casa e nunca presenciei nada. Já no sítio da minha avó, sempre aconteceram coisas desse tipo. Até hoje, minha mãe, que vai todo final de semana para lá, conta que algumas noites ela e meu padrasto ouviam pedras sendo jogadas em cima do telhado. Ela achava que eram pássaros em cima de árvores que jogavam frutas, porém é a noite toda que isso acontece, e quando é de manhã não tem nenhuma fruta e nem pedra ao redor ou no telhado da casa. E jogam também pedras nas janelas, o que descartaria serem pássaros. Além disso, minha mãe começou a ver um vulto preto que a perseguia à noite. Agora eu contarei o segundo relato que aconteceu com a minha mãe. O sítio, nesse tempo, estava meio abandonado. Esse que foi em 2018, né? Estava meio abandonado. Praticamente só era frequentado pela minha mãe e pelo meu padrasto, que iam para lá todo final de semana. Escreverei aqui como se ela estivesse contando agora. Tá, então a mãe dele ou dela, dela, deixa eu ver. A mãe dela contando. Um dia, quando eu estava menstruada, o fluxo estava muito forte. Eu me levantei várias vezes durante a madrugada para fazer xixi lá fora, e a minha avó sempre me aconselhava a não ir para esses locais quando estivesse menstruada. Mas eu não segui os seus conselhos. E desde esse dia a perseguição começou. Conselho de mãe: não frequente lugares assim, de mata, de rio, quando está menstruada. Isso não é superstição ou crença. Temos que ouvir os mais velhos. É mesmo? Tá bom. Nesse primeiro dia, eu sentia esse espírito, aquela sombra, aquela coisa, vir para perto de mim. Era um vulto negro, mas eu via que era um homem, inclusive um homem de cabelo comprido, e aquele homem me queria. Eu sentia o desejo dele em me tocar. Ele vinha para me agarrar. Ele deitava do meu lado e tentava me agarrar. E eu lutava contra aquilo. Era quando o meu marido via que eu estava agitada, e aí ele me chamava, e nisso que ele me chamava, aquilo sumia. Meu marido vinha para o meu lado e aquilo não aparecia mais. E isso aconteceu várias vezes. Eu comecei a dormir com o terço enrolado nas mãos e esse homem não aparecia. Mas às vezes eu esquecia do terço e toda vez que eu esquecia, ele vinha. Então deixa eu só entender aqui. Ela estava menstruada uma época e levantou durante várias vezes na madrugada para fazer xixi lá fora. Porque o banheiro era fora da casa, então ela tinha que sair da casa e ir lá pro meio do mato para fazer xixi. E o conselho era que não era para ir para esses locais de mata quando estivesse menstruada. E a partir do dia que ela fez isso, ela começou a ver esse vulto, essa aparição que deitava do lado dela na cama, queria ela, tal. Então, quando ela esquecia o terço, aquilo aparecia. Depois, esse homem começou a aparecer em pesadelos. E em uma dessas aparições, ele se transformava em um garotinho e ria muito. Na realidade, estava mais para um anão do que para um garoto. Só que ele não chegava mais perto de mim. Ele ficava de longe, rindo de mim. E nesse sonho, eu pegava a lanterna para focar nele. E toda vez que eu focava nele, ele corria da luz para ficar na escuridão. Eu não sentia muito medo. Eu sentia mais um sentimento ruim. Mas eu tinha muita fé que ele não ia me tocar. Outra vez eu estava na rede fazendo o bebê dormir. Eu acabei dormindo junto com ele e o marido estava na cama. Aí depois de um tempo dormindo, eu acordei e vi o meu marido do meu lado, se abaixando até mim e vindo me beijar. E eu virava para beijá-lo, mas de repente eu lembrei que podia ser aquele espírito. E olhei para a cama para ver se era mesmo o meu marido. E quando eu vi que o meu marido estava deitado, dormindo na cama. Aí eu olhei de novo e aquele ser do meu lado. Aí eu olhei de novo para aquele ser do meu lado e ele estava rindo muito de mim.
Sabe aquele riso quando alguém faz chacota de você? Era esse mesmo sorriso. Só que agora estava com a aparência normal dele, todo preto, e estava ao lado da porta. Eu chamei meu marido assustada e logo ele ligou a lanterna e foi me acudir. Eu levantei e fui dormir na cama com meu marido. Quando eu ficava abraçada com ele, aquilo não vinha mais. Foi aí que eu comecei a rezar muito. Terço da Libertação, terço mariano. Levei as imagens de Nossa Senhora de Fátima e coloquei em todas as janelas e portas e pedi proteção aos arcanjos. E isso parou de acontecer. Hoje eu não vejo e nem sinto mais nada. E isso só acontecia no sítio. Nunca aconteceu em casa ou em algum outro lugar. Eu acredito que essa coisa foi atraída pelo meu sangue, mas não sei o que ele é. Só sei que nunca mais o vi. E hoje eu durmo sozinha na rede sem medo dele. Olha que interessante, gente. Bom, Ana, agora sou eu. Nem imagino como minha mãe teve e ainda tem coragem de voltar lá. Eu sou muito medrosa. Provavelmente eu nunca mais pisaria lá. Mas ela é uma mulher de muita fé, que adora a paz daquele local, onde só se ouve os pássaros, os sapos e os grilos. Esse foi o meu relato e acreditem, existem muitos espíritos da natureza. Meus avós têm muitas histórias e quando der eu mando as histórias deles. Um beijo para você, muito obrigada pela sua história. Muito obrigada. E, gente, dessa eu não sabia do lance de estar menstruada e ir pra sítio, pra esses lugares, rio. Mas fica a dica da sabedoria ancestral aí. Bom, pessoal, esse foi o relato de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo e a gente se vê no próximo relato. Fui!